Irmãos, boa noite, uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, né? Estivemos aqui domingo pela manhã, servindo a Deus, apresentando a Ele o nosso culto, e foi um momento muito abençoador, tanto pela manhã quanto pela noite. E agora estamos aqui reunidos, né, em um culto onde, por meio das orações, levamos ao Senhor as nossas petições, aquilo que vai em nossos corações, o nosso agradecimento a Deus por tudo, e nós queremos, neste sentido, trazer para nossa meditação um texto que é muito conhecido, apenas um versículo que eu vou ler da palavra de Deus, em Romanos 8, versículo 18, nós vamos ler e meditar por alguns minutos nessa palavra do Senhor para nós nesta noite. Romanos 8, 18, nós vamos permanecer assentados e vamos ler com toda a reverência. Romanos 8, 18 nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser em nós revelada. É um texto muito conhecido, não é, irmãos? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de em nós ser revelada. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pela tua bênção, Deus, pela tua graça, pela tua proteção, pelo teu cuidado, Deus, para conosco, para com a tua igreja, Deus. Abençoa-nos nesta hora, derrama a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, aqueles irmãos e irmãs que estão também cultuando a Deus a partir de seus lares, que todos recebam a tua bênção, o derramar da tua graça, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele podemos afirmar que no Novo Testamento, depois do Senhor Jesus Cristo, ele é um dos nomes indiscutivelmente mais importantes da história do cristianismo. Não é mesmo? O apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de estar com Cristo depois da ressurreição e do próprio Senhor Jesus receber a doutrina que ele deixou para nós registrada em tantas cartas, em tantas epístolas. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, 18, ele nos deixa esta mensagem riquíssima sobre uma mensagem de esperança e de fé para todo aquele que crê em Cristo. Vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que, como um servo do Senhor, sofreu demais. O apóstolo Paulo pagou um preço caríssimo por servir a Cristo. E nesse texto, ele nos deixa uma mensagem de perseverança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem para nós olharmos para Cristo, mesmo em meio a uma provação. Eu quero ler para os irmãos, por exemplo, um texto onde ele narra, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 11 até o 13, vejam, isso é um pouco, apenas um pouco daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele experimentou por ser um servo do Senhor. Ele diz aqui o seguinte: até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e fomos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vejam que narrativa impressionante do apóstolo Paulo. Vejam o que ele sofreu por ser um servo de Deus. Quantas lutas, quantos sofrimentos ele passou.
mas ele nos deixa sempre uma mensagem de esperança, para que nós, nos mirando no exemplo dele, possamos também no dia mau, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento em que as coisas não dão tão certo quanto nós esperávamos ou quanto nós gostaríamos, ele nos deixa essa mensagem de ânimo, de fé em Deus, de fé na providência e no cuidado de Deus, porque ele diz que aquele que persevera, aquele que lutar, aquele que resistir, a glória que há de ser revelada na sua vida, na minha vida, ela é muito superior a qualquer sofrimento que aqui padeçamos ou que aqui nós tenhamos. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós perseveramos, irmãos, Deus fala ao nosso coração. E é interessante porque nós podemos, a qualquer instante da vida, passar por uma provação, ter uma experiência de sofrimento. Eu tenho certeza que se eu pedisse aqui a algum irmão ou alguma irmã para narrar algum momento difícil que tenha vivido, ou até mesmo que esteja vivendo, eu tenho certeza que nós teríamos relatos aqui, talvez até impressionantes. Mas é assim, nós estamos no mundo, nós estamos entregue à nossa humanidade e dentro desta visão, dentro dessa perspectiva, a qualquer instante podemos passar por um momento difícil, por um momento de provação. E muitas vezes elas chegam nos momentos mais duros. Há um ditado que, por aí que o pessoal costuma dizer, né? As coisas nunca estão tão ruins que não possam piorar. E às vezes, irmãos, nós nos vemos na nossa vida enredado por males, por sofrimentos, por um desemprego, por uma doença, por uma provação que vem e bate fundo em nossa alma e quer nos arrastar para o fundo, para o distanciamento de Deus. Mas quando nós nos miramos nos exemplos da palavra de Deus, nós vemos que os apóstolos, por exemplo, todos, sem exceção, sofreram demais. Os discípulos do Senhor Jesus sofreram demais. Os primeiros cristãos, até ali o 4º século, sofreram demais. Muitos foram mortos, perseguidos, perderam o que tinham. Tudo porque estavam com os olhos voltados para a glória que haveriam de ter após as suas vidas terem sido consumadas. Então, nós devemos, em um momento de aflição, em um momento de crise, nos espelhar nessas vidas, irmãos. Porque é preciso que estejamos preparados para o dia mau. Se tudo vai bem em nossa vida, pela graça de Deus, devemos olhar para Deus e a Ele apresentar a nossa gratidão. Mas quando tudo dá errado, quando os planos fracassam, quando a esperança se desfaz, é hora então de nós voltarmos os olhos mais do que nunca para o Senhor Jesus. E a grande pergunta que nós devemos nos fazer em momentos como estes é como reagiremos diante de um momento de provação. Como eu vou me comportar para comigo mesmo e para com Deus em um momento de provação, em um momento de sofrimento. E nós não podemos agir a não ser de duas maneiras. Ou nós agimos com incredulidade e passamos a duvidar da providência de Deus a nosso respeito, ou nós agimos com fé, que Deus está conosco, né? Como a irmã Leia falou aqui, nós nunca estamos sozinhos, nós temos que crer nisso. Então, de um momento de provação, como você, querido, reage? Você reage com incredulidade? Ou você reage com fé? Ou você reafirma
no momento mau, a sua fé em Deus e entrega a sua vida, mais do que nunca, nas mãos do Senhor. Quando nós agimos com incredulidade, irmãos, quando nós duvidamos da ação de Deus em nossas vidas, e isso por vezes acontece, né? E a gente começa a ter uma tendência a se revoltar, a questionar, a perguntar muito a Deus: Senhor, mas por que isso? Porque logo eu, tem tanta gente aí no mundo, logo eu que tenho que passar por isso, logo eu que tenho que passar por esta doença, logo eu que tenho que ficar desempregado, logo eu que tenho que perder isso ou aquilo, ou tenho que ter esta ou aquela experiência desastrosa com tanta gente ruim por aí. E nós começamos, irmãos, quando agimos assim, a criar um afastamento nosso para com Deus. E quando isso acontece, começamos a nos lamentar mais do que a pedir e a entregar as questões que assaltam os nossos corações na mão do Senhor. As dúvidas às vezes inundam os nossos corações e o desespero começa a nos cercar. E há um distanciamento nosso para com Deus. Quando nós agimos com incredulidade, então se instala um inconformismo na nossa alma. E nós nos achamos, muitas vezes, em uma luta inglória com Deus. Porque nós agimos com incredulidade. E a pessoa acaba, às vezes, se entregando e desistindo. Quando, na verdade, o que Deus espera é que nós façamos justamente o contrário. Que no dia mau hajamos com fé, certos de que a providência dele não faltará a nosso respeito. E quando nós agimos assim, irmãos, e alcançamos a resposta de Deus, é algo maravilhoso, porque Deus sempre nos responde. Deus não nos deixa sem resposta. Agora, nós somos desafiados a crer nisso, e mais do que crer, a pôr isto em prova e colher os resultados. Mas é preciso ter fé, é preciso crer, é preciso lutar, é preciso orar, e nem sempre estamos dispostos a isso. Nem sempre estamos com tanta disposição para orar a Deus, nem sempre estamos com tanta disposição para separar tempo para orar, para separar tempo para ouvir Deus falar conosco por meio da leitura da sua palavra. Nem sempre estamos dispostos para ouvir Deus falar conosco, vindo ao templo, estando em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Nem sempre estamos dispostos a permitir que Deus fale ao meu coração por meio de uma música, por meio da mensagem, por meio de um testemunho. E ficamos querendo que Deus faça tudo, que Deus resolva tudo, mas somos incapazes de fazer a parte que nos cabe, que é, no mínimo, se dedicar a Ele, depositar as nossas vidas nas suas mãos. Devemos agir com fé, que Deus vai prover a nosso respeito, porque é isso que Ele espera de nós, é isso que Ele espera de cada um de nós. Porque na provação, irmãos, quando eu mantenho a minha fé, eu me achego a Deus, eu me aproximo do Senhor. Lá em Hebreus 10, 22, eu quero ler para os irmãos aqui esse texto, nos diz o seguinte: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, de que Deus não nos deixa sozinho, de que no momento difícil, no momento da provação, Deus está conosco, Deus está com você, meu irmão, Deus está com você, minha irmã, no momento mau, no momento difícil. No momento difícil, nós precisamos fazer como o salmista fez no Salmo 91, esse salmo belíssimo, que nos diz o seguinte, este texto, Salmo 91,
Depois os irmãos podem ler o texto inteiro. Vejam que mensagem, irmãos, maravilhosa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Senhor, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No dia mau, querido, no dia da provação, diga isso a Deus. Declare isso a Deus, porque Deus, mais abaixo, vejam o que o salmista diz, da providência de Deus a respeito da sua vida, é Deus afirmando, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. É isso que Deus faz conosco. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos circunda, ainda que não estejamos vendo isto claramente, mas Deus nos abençoa, e nós, quando sentimos esse cuidado do Senhor, nós crescemos na fé, nós crescemos na comunhão, porque nós nos aproximamos de Deus. Quando nós agimos com fé no momento da provação, nós esperamos Deus agir. Nós cremos que Deus vai agir, nós não tomamos as rédeas nas nossas mãos e saímos tentando resolver as coisas segundo aquilo que vai em nosso coração, segundo aquilo que pensamos ser o ideal, mas nós nos acalmamos, nós acalmamos o coração e deixamos Deus agir, como diz lá em Lamentações de Jeremias 3:26, estai quietos, esperai, porque Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai agir no momento certo, no momento adequado. Vejam, Lamentações de Jeremias 3, 25, 26, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Nós não podemos sair correndo na frente de Deus, não, nós temos que esperar por Ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio, humildemente, crendo que Deus vai agir, crendo que Deus vai preparar o caminho, crendo que Deus vai remover as arestas, crendo que Deus vai prover a nosso respeito, e está em silêncio, e esperai, porque Deus vai agir. Às vezes é necessário tempo, irmãos, na nossa vida, porque no tempo Deus nos prepara, no tempo Deus fala conosco, no tempo Deus age, Deus transforma, no tempo nós aprendemos. No tempo de Deus, nós aprendemos a ser pacientes, a ser humildes, a esperar a ação bendita de Deus em nossas vidas. Então, queridos, no tempo nós precisamos aguardar por Deus, porque Deus vem ao nosso encontro, Deus nos pega pela mão e nos guia. Muitas vezes Deus está querendo, no tempo dele, nos fazer compreender o motivo da provação a que somos submetidos. Muitas vezes Deus quer nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes nós precisamos aprender algo no tempo de Deus. E quando saímos em uma carreira desabalada, para resolver a coisa do jeito que eu acho que deve ser, nós deixamos de experimentar a ação graciosa de Deus em nossas vidas, a ação dele em muitas vezes transformar algo em nós que precisa ser modificado por meio daquela provação, por meio daquele momento difícil a que somos submetidos. Quando agimos com fé, nós confiamos nas promessas do Senhor. Nós sabemos que ainda que estejamos sofrendo, a glória do porvir, que há de nós ser revelada, ela não tem comparação com qualquer circunstância que estejamos atravessando. Tenha certeza, querido, que Deus agirá em sua vida. Porque quando temos essa fé, quando temos essa certeza, nós temos experiências com Deus. A nossa fé, ela deixa de ser uma fé teórica, uma fé de ouvir falar, né? Há muitos crentes que só ouvem as pessoas falarem que elas tiveram experiências com Deus, mas ele nunca teve uma experiência com Deus. A fé dele é absolutamente teórica, porque ele não quer esperar
Deus agir em sua vida. Quando nós caminhamos com fé em Deus, Deus agirá. Nós teremos experiências práticas de resposta de Deus em nossas vidas. Essas experiências nos fortalecem, elas nos conduzem a uma aproximação de Deus, e essa aproximação de Deus nos leva a grandes vitórias em nossa vida espiritual. E vitórias também em nossas vidas, em todos os aspectos. Quando eu tenho fé na provação, eu glorifico a Deus. Eu não fico resmungando, eu não fico me lamentando, eu não fico me jogando pelos cantos. Eu posso ficar triste, sim. E isso é um sentimento absolutamente natural. Mas eu devo pegar este sentimento de tristeza e entregá-lo, encaminhá-lo a Deus em oração, com fé, na certeza de que Ele vai ouvir a minha oração. Ao invés de nos lamentar, devemos orar a Deus, confiar, entregar, glorificar ao Senhor e esperar nele, porque Ele vai nos responder. Querido, você está passando por um momento de provação? Ore a Deus, fale com Deus, diga ao Senhor. Eu acho muito bonito, irmãos, a liberdade com que o rei Davi, por exemplo, conversava com Deus, e com que alguns profetas falavam com Deus, como por exemplo Moisés, Elias. Eles rasgavam a alma, o coração diante de Deus e reclamavam mesmo: Senhor, está acontecendo isso, mas eu quero ver essa situação transformada, porque eu creio. E quantas lições maravilhosas esses homens e mulheres de Deus nos deixaram. Então você está passando por uma luta qualquer, entregue-a a Deus, ore, confie, peça a Deus, leve isso a Deus em oração, peça a outros irmãos e irmãs que orem por você, que o ajudem em oração, porque a resposta de Deus virá. Ele vai agir. Lá em Salmos 54, quero ler para os irmãos, nos diz o seguinte, 54, versículo 4, o irmão pode abrir aí, veja o que diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. O salmista não tinha por ajudador o vizinho, a vizinha, o pai, a mãe, o cunhado, nada disso. O Senhor era o seu ajudador. Eis que Deus é o meu ajudador e o Senhor é quem sustenta a minha vida. E logo no 55 depois, versículo 16, ele diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Veja que beleza, irmãos. Que experiências com Deus que o salmista teve por invocar ao Senhor, por crer em Deus e alcançar a salvação dele. Nós não podemos duvidar nunca do amor de Deus, do cuidado de Deus a nosso respeito. Se temos fé em Deus e em seu amor, o dia mau passará, a provação passará e nós veremos a provação e o sofrimento transformado em um motivo de glória a Deus. E isso acontece quando nós realmente cremos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e entregamos a Ele toda a nossa caminhada, na certeza de que Ele vai nos abençoar e estará conosco. Vale a pena crer no Senhor, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena orar, vale a pena, porque quando fazemos isso, nós vemos Deus agir em nossas vidas e transformar o dia da adversidade em um dia em que cantamos, nos alegramos e oramos e rendemos graças a Ele pela resposta alcançada. Você está passando por uma provação? Como você se comporta? Esta é a resposta que você deve dar a Deus. Você tem fé? A tua fé vai te levar a caminhar? Até onde a tua fé vai te levar nessa caminhada? Até o meio do caminho ou até a resposta completa e a ação de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que Deus quer que respondamos para Ele hoje. Como nós nos comportamos para com Deus quando estamos passando por um momento difícil? O convite de Deus para cada um de nós, irmãos, nesta noite, é que nós respondamos a Ele, declarando a nossa
absoluta e integral fé na ação, no amor e na providência dele a respeito de nossas vidas, porque Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, e quando nós caminhamos com fé, Deus nos abençoa, e Deus nos conforta e nos consola. Ainda que eu não alcance a resposta que eu desejava, eu alcanço o consolo do Senhor, a bênção do Senhor, na certeza de que isto é o melhor para mim, isto é o melhor para o irmão, isto é o melhor para a irmã. Que Deus abençoe, querido, a sua vida, e que você nesta noite entregue a Deus aquilo que vai em seu coração, para que Deus conforte, Deus dirija, Deus abençoe e Deus conduza a vida do irmão, até que você veja na sua vida a glória de Deus revelada. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos.